Você já sentiu que está carregando o mundo nas costas? Como se cada dia fosse uma batalha, tendo de se defender todos os dias e mesmo dando tudo de si, o peso só aumenta? Imagine viver assim por anos, com a alma apaixonada por algo, mas o corpo e a mente gritando por socorro. Hoje, vamos mergulhar na história de Maria, uma mulher que amava o que fazia, mas foi engolida por um veneno silencioso, o burnout. Essa não é uma história qualquer, é real, crua, humana. Vamos caminhar com Maria, entender suas lutas, seus medos e, com a sabedoria de Carl Jung, descobrir o que o burnout realmente significa e como podemos transformar essa escuridão em um caminho de renascimento. Fica comigo, porque essa história não é só sobre Maria, pode ser sobre você ou alguém que você ama. E, prometo, no final você vai enxergar uma luz que talvez não veja agora. Maria acordava todos os dias com o sol ainda tímido no horizonte. O despertador tocava às 5h30 e ela já sentia o coração acelerar antes mesmo de sair da cama. Subgerente de uma loja de alimentação, Maria era o tipo de pessoa que todo mundo queria por perto, sorridente, dedicada, uma líder nata. Ela tinha um brilho nos olhos quando falava com os clientes, quando motivava sua equipe, quando fazia as vendas dispararem. O trabalho não era só um emprego, era sua paixão, seu palco, sua missão. Mas, como Carl Jung nos alerta, até as almas mais luminosas têm uma sombra. E a sombra de Maria estava crescendo, silenciosa, à espreita, alimentada por um ambiente que, aos poucos, sugava sua energia. No comando da loja, Maria dividia a gerência com Manuel e Júlia. Manuel, o gerente, era um homem fraco, facilmente manipulado por elogios ou charme. Ele gostava de ostentar autoridade, mas não movia uma palha para resolver problemas. Júlia, responsável pelos recursos humanos, era um veneno ambulante. Mentirosa, manipuladora, usava seu poder para criar discórdia, jogando colegas uns contra os outros. Ela e Manuel formavam uma dupla tóxica, unidas por um pacto implícito, contornar as regras, enganar o sistema e empurrar todo o trabalho para Maria. Eles chegavam à loja, registravam a entrada no sistema, saíam para cafés intermináveis ou compromissos pessoais e voltavam só para marcar a saída. Enquanto isso, Maria ficava. Sempre ficava. Abria a loja às 7h, lidava com clientes exigentes, organizava inventários à meia-noite, resolvia conflitos na equipe e ainda cobria os erros de Manuel e Júlia perante os superiores. Por que Maria fazia isso? Porque ela acreditava. Acreditava na equipe, nos trabalhadores que dependiam dela, na justiça. Quando Júlia fazia horários cruéis, dando a si mesma fins de semana livres, enquanto Maria trabalhava 12 horas seguidas, Maria engolia o cansaço e seguia em frente. Quando Manuel gritava com um funcionário por algo que ele mesmo havia causado, Maria intervinha, acalmava, consertava. Ela era o pilar, a cola que mantinha a loja funcionando. Mas, como Jung diria, ninguém pode carregar o mundo sozinho, sem pagar um preço. E o preço de Maria estava sendo cobrado, gota a gota, em silêncio. Havia, no entanto, uma luz na vida de Maria, Miguel. Ele era seu parceiro de verdade, não só no trabalho, mas nos valores. Miguel entendia o que era liderar pelo exemplo, motivar com empatia, tratar as pessoas com respeito. Juntos, eles transformavam o caos em harmonia. Quando Maria se sentia sobrecarregada, Miguel estava lá, com uma palavra de apoio, uma solução prática ou apenas um olhar que dizia: "Você não está sozinha". Eles eram como dois pilares sustentando um templo prestes a desabar. Mas, como a vida gosta de testar os fortes, Miguel foi promovido e transferido para outra loja. E com ele foi embora uma parte do equilíbrio de Maria. Sem Miguel, o peso ficou insuportável. Maria começou a notar sinais estranhos. O corpo parecia mais pesado, como se cada passo exigisse um esforço hercúleo.
As lágrimas vinham aos olhos facilmente. Começou a notar que esquecia de tarefas, o que não era normal acontecer. E a vontade que sempre tinha de trabalhar e participar em tudo cada vez diminuía mais. À noite, o sono não vinha, ou quando vinha, era interrompido por pesadelos. Ela, que sempre foi tão apaixonada pelo trabalho, começou a sentir um vazio. Por que estou fazendo isso? Pensava, enquanto olhava para a pilha de tarefas que nunca diminuía. A loja, que antes era seu palco, agora parecia uma prisão. Parecia que já nada fazia sentido, nada mais valia a pena. E então, após 4 anos de dedicação incansável, veio a promessa. Maria, você será gerente em breve. Ela segurou firme, agarrou-se à esperança, mas o corpo já não obedecia. 6 meses depois, Maria colapsou. O diagnóstico, burnout. Um esgotamento tão profundo que ela mal conseguia levantar da cama. Quanto mais liderar uma equipe. O que aconteceu com Maria? Como alguém tão forte, tão apaixonada, chegou a esse ponto? Carl Jung nos dá uma chave para entender. Ele falava da sombra, aquela parte de nós que escondemos, que negamos, mas que, se ignorada, ganha força. Para Jung, o burnout não é só cansaço físico ou mental. É um grito da alma, um sinal de que estamos desconectados de quem somos. Maria, ao carregar o peso de todos, ao tentar ser a salvadora da equipe, da loja, da justiça, acabou se esquecendo de si mesma. Ela viveu para os outros, para as expectativas, para o dever. Mas, como Jung nos ensina, ninguém pode viver apenas para o exterior sem perder o contato com o interior. A alma de Maria estava faminta, clamando por atenção, enquanto ela corria para apagar os incêndios dos outros. E aqui entra uma pergunta que talvez esteja ecoando em você agora. Já sentiu isso? Já se pegou dando tudo de si até não sobrar nada? O burnout não é só sobre trabalho, é sobre se perder, é sobre esquecer que você também é humano, que também tem limites, que também merece cuidado. Maria não viu os sinais. O cansaço que não explicava, a irritação que aparecia do nada, a paixão que foi se apagando. Ela achava que era só mais um dia difícil, mas o burnout não avisa com sirenes. Ele chega devagar, como uma sombra que cresce até cobrir tudo. Jung diria que o burnout de Maria foi também um convite. Um convite doloroso, mas necessário, para olhar para dentro. Ele acreditava que os momentos de crise são portas para a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Maria estava tão focada em ser a líder perfeita, a defensora da equipe, que esqueceu de perguntar: o que eu quero? O que me faz feliz? A loja, Manuel, Júlia, todos eles eram partes de um sistema que sugava sua energia. Mas o verdadeiro problema não era só externo, era interno. Maria precisava enfrentar sua sombra, o medo de decepcionar, a necessidade de provar seu valor, a dificuldade de dizer não. E agora? Como curar o burnout? Como transformar esse esgotamento em algo que não apenas nos salve, mas nos faça renascer? Jung nos aponta um caminho, a reconexão com o self. Isso começa com um passo simples, mas revolucionário: parar. Parar de correr, de se cobrar, de tentar ser tudo para todos. Para Maria, isso significou tirar um tempo, não semanas de férias, mas um tempo de verdade, para ouvir a si mesma. Ela começou a escrever, não para os outros, mas para ela. Escrevia sobre o que sentia, sobre o que a machucava, sobre o que sonhava. Era como se, ao colocar as palavras no papel, ela estava tirando o peso do peito. Mas parar não é suficiente. Jung nos ensina que a cura vem de integrar a sombra, de acolher as partes de nós que rejeitamos. Para Maria, isso significava aceitar que ela não podia salvar a todos, que não era sua responsabilidade consertar Manuel, confrontar Júlia ou carregar a loja sozinha. Ela começou a estabelecer limites, disse não pela primeira vez em anos. E, surpreendentemente, o mundo não desabou. Pelo contrário,
Ela começou a se sentir mais leve. Outro passo foi reconectar-se com o que dava sentido à sua vida. Maria sempre amou cozinhar, mas havia anos que não fazia um bolo só pelo prazer de sentir o cheiro enchendo a casa. Ela voltou a isso, devagar. Cozinhava, dançava enquanto ouvia música, caminhava sem pressa. Jung chamaria isso de reconectar-se com o luminoso, aquela faísca divina que vive em nós, que nos lembra que a vida é mais do que tarefas e prazos. Para Maria, era como reacender uma chama que ela pensava estar apagada. E aqui vem a reviravolta, o momento em que Maria se tornou a heroína de sua própria história. Após meses de luta, de idas e vindas, de noites chorando e dias de silêncio, Maria tomou uma decisão. Ela não voltou para a loja, não como subgerente nem como gerente. Ela percebeu que aquele ambiente, com toda a sua toxicidade, não era mais seu lugar. Com o apoio de um terapeuta e inspirada pelas ideias de Jung, ela começou a estudar psicologia. Não para se tornar uma especialista, mas para entender a si mesma e, quem sabe, ajudar outras pessoas como ela. Maria abriu um pequeno negócio, uma confeitaria, onde colocava seu coração em cada receita. Lá, ela liderava como sempre soube, com empatia, com paixão, com justiça. Mas desta vez fazia isso em seus próprios termos, sem deixar que o mundo a engolisse novamente. O burnout de Maria não foi o fim, foi o começo. Como Jung diria, às vezes é na escuridão mais profunda que encontramos a luz mais forte. Maria aprendeu que cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. Que dizer não é fraqueza, é força. Que o sentido da vida não está em correr atrás de promessas vazias, mas em ouvir a voz da própria alma. E agora, eu quero te perguntar, o que sua alma está pedindo? Talvez você esteja onde Maria estava, carregando mais do que pode, tentando ser tudo para todos. Talvez o burnout já esteja batendo à sua porta, ou talvez você já esteja sentindo seu peso. A boa notícia? Você não precisa esperar colapsar para mudar. Comece hoje. Pare por um momento. Respire. Pergunte: o que eu realmente quero? E aos poucos, como Maria, você vai descobrir que a sombra não é um monstro. É uma parte de você, esperando para ser abraçada. Você já sentiu esse peso? Já pensou em parar, mas achou que não podia? A história de Maria é um lembrete. Você pode. Você é maior do que o cansaço, maior do que as expectativas, maior do que o burnout. E como Maria, você pode renascer. Então me diz, qual será o próximo passo da sua história? Obrigada por estar aqui, por ouvir até o fim. Se este vídeo tocou seu coração, se acendeu uma faísca de curiosidade sobre quem você realmente é, talvez seja o momento de mergulhar mais fundo. Aqui no Psiqueologia, vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Desperte seu verdadeiro eu, ouse se redescobrir.